Livro A Glória do Ministério da Nova Aliança. Capítulo 4. Tema desta semana: o único foco na obra de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 70 a 74. A salvação nunca será perdida, mas o galardão, sim. O próximo versículo nos revela uma verdade muito importante. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Essa porção nos mostra que a salvação não se perde, é eterna. Podemos, contudo, perguntar-nos: qual é então a diferença entre o cristão que se dedicou ao Senhor e aquele que, mesmo depois de salvo, não se dedicou ao Senhor e viveu uma vida dissoluta? Nessa passagem, podemos ver que se alguém, depois de salvo, continuou vivendo segundo a vontade do Senhor, sendo fiel ao ministério da nova aliança, esse alguém edificou com ouro, prata e pedras preciosas e receberá galardão. Mas se alguém não edificou adequadamente e sua obra se queimar, ele não participará do reino milenar, ou seja, perderá o reino. Ele será um daqueles que diz: Senhor, Senhor, nós não pregamos o evangelho em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos obra de caridade em teu nome? E o Senhor dirá do outro lado da porta: na verdade, eu não o conheço. Esse não o conheço traz o sentido de nunca o aprovei. Confrontar com Mateus capítulo 7, versículos 22 ao 23. Que ninguém use da obra do Senhor, da igreja do Senhor, como trampolim para ganhar fama, poder, autoridade ou dinheiro. Isso é vergonhoso. Deus o destruirá, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 ao 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso é extremamente sério. Nós estamos trabalhando para produzir a obra de Deus nos irmãos na igreja. Somos apenas servos humildes, que fizemos apenas o que tínhamos de fazer. O Senhor julgará se fomos fiéis ou não. A genuína liderança espiritual. Imagine quanto impacto teremos se todos nós tivermos um só foco, não fazendo comparações entre um irmão e outro, nem tendo preferências por este ou por aquele. O apóstolo Paulo afirma: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Com isso vemos que na obra de Deus não devemos fazer comparações entre uma pessoa e outra, nem ter preferência por um em detrimento de outra. Essa não deve ser nossa prática. Daqui para frente, que todos nós estejamos preocupados apenas em que a obra de Deus seja feita adequadamente. É isso que vai trazer o Senhor de volta. Portanto, vamos colimar nossas ondas, entrar em ressonância
e trabalhar todos em ciclo. Assim seremos uma igreja forte, que pode atravessar qualquer dificuldade. É por termos um só foco que vamos romper as portas do inferno, quando estas se opuserem ao avanço do Evangelho. Contudo, o fato de não focarmos pessoas e não preferirmos um em detrimento de outro, não significa que a obra do Senhor não deva ter liderança. Vemos uma liderança adequada nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 14 ao 15. Quando falamos que não devemos focar homens, isso não quer dizer que devemos desconsiderar a autoridade de um servo de Deus. É preciso ver que existe uma liderança, uma linha de autoridade. Se enxergarmos que a palavra de um servo de Deus, como Paulo, de fato vem de Deus, teremos bênção. Na Bíblia vemos o exemplo dos irmãos em Tessalônica, que acolheram a palavra do apóstolo Paulo como sendo do próprio Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Graças a Deus, muitos estão percebendo que a palavra profética não vem da parte de homens, mas de Deus. Ele usa seus canais, seus servos, os quais precisamos reconhecer, mas não exaltar, para que a obra de Deus seja feita. Se os coríntios tivessem reconhecido que Paulo era o apóstolo enviado de Deus, a obra do Senhor entre eles teria avançado. Paulo estava voltado para a obra de Deus, por isso precisou esclarecer que era apóstolo para a igreja em Corinto. Havia ali um grupo de pessoas que gostavam muito do jeito de Apolo, de sua eloquência, de sua maneira de apresentar a palavra de forma poderosa e desprezavam Paulo, que serviu ali em fraqueza física, com temor e grande tremor. Paulo não se apresentou como um homem forte, alto, de boa aparência e com um discurso que impressionava as pessoas. Ele relatou que não esteve entre os coríntios com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que havia decidido nada saber entre eles, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 1 ao 2. Disse ainda que havia decidido não pregar outra coisa entre os coríntios, senão a loucura da cruz. Por essas diferenças entre Paulo e Apolo, os coríntios começaram a ter preferências. Precisamos, contudo, enxergar que não se trata de ter preferência ou não, mas de ver quem é a pessoa designada por Deus para cuidar da igreja. Paulo era esse canal de Deus enviado para a igreja em Corinto. Nosso desejo é que cada um de nós escolha o caminho de Paulo, o caminho dos apóstolos, em vez de buscar o caminho de fama, de facilidades, o caminho amplo e espaçoso. Vamos andar pelo caminho estreito. Vamos escolher a porta estreita e o caminho apertado. Como reconhecer os verdadeiros apóstolos? Precisamos perceber quem são os verdadeiros apóstolos. Paulo escreveu aos Coríntios: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios capítulo 4, versículos do 8 ao 9. Paulo usava como ilustração o que acontecia naquela época nas arenas dos anfiteatros. Havia ali
vários espetáculos, dentre eles um em que os condenados à morte eram entregues às feras, enquanto os nobres e reis assentavam-se em tribunas a fim de julgar o espetáculo. Ao afirmar que os coríntios estavam ricos e já reinavam enquanto os apóstolos eram o espetáculo, Paulo queria dizer aos coríntios que eles eram como aqueles nobres que assistiam lá do alto das arquibancadas, enquanto os apóstolos meramente tentavam defender sua vida, muitas vezes lutando contra verdadeiras feras. Os apóstolos de Deus se afadigavam, trabalhavam em prol do Evangelho de Deus, da realização da obra de Deus, enquanto alguns ficavam apenas olhando e criticando. Quando um apóstolo trabalhava de acordo com aquilo que era de seu gosto, diziam: gosto deste homem. Mas quando eles faziam algo inadequado a seus olhos, espalhavam rumores. Sem dúvida, a vida de um apóstolo é muitas vezes desprezada por outros e acometida por muitos sofrimentos. Paulo ainda prossegue testemunhando aos coríntios do que vivia. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escórias de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versículos do 10 ao 13. Querido leitor, perceba que o trecho acima nos mostra que na maioria das vezes os apóstolos terão de bendizer quando caluniados, passar fome, nudez, privar-se de morada certa, trabalhar com as próprias mãos, mesmo quando serve aos outros, e ainda quando ultrajados, ficar em silêncio, pois do contrário, os demais não lhe reconhecerão como genuínos servos de Deus. Isso mostra que os que querem servir ao Senhor devem ter essa disposição. O Senhor está alistando um exército destemido, que não busca benefício próprio, nem vantagens para si aqui na terra, mas sim a vontade de Deus. Você está disposto a se alistar nesse exército?